Vamos iniciar hoje mais uma aula do nosso vídeo da Escolinha Pitágoras. O assunto hoje você vai achar muito interessante, então se inscreva logo no canal, curta o nosso vídeo e vamos começar a nossa aula. Seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Escolinha Pitágoras e hoje nós vamos falar dos termos algébricos. Esse tipo de conta às vezes tira o sono de muitos alunos. Como a matemática foi fazer isso, hein? Misturar números com letras, mas foi uma necessidade. Nós vamos trabalhar esse curso de forma tranquila para que você possa aprender de fato como trabalhar com esses polinômios. Quem nunca se deparou com o nome monômio, binômio, trinômio ou polinômio? Os termos algébricos não devem tirar o seu sono. Então, acompanhe bem esse vídeo. Nossa aula 1 é introducional. Eu quero que você fique bem atento a ela, que se você entender a base e o conceito, você vai entender todo o restante. Mas se a nossa base não for bem feita, todo o restante fica em um ponto de risco muito grave. Então, qualquer dúvida, deixe um comentário, pergunte. Pode logo ir curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, para que você possa estar recebendo essa notificação. Lembre-se, o curso está em uma playlist, então pouco a pouco você vai ter acesso a todo esse curso. Esperamos que você possa, de maneira eficaz, aprender esse assunto e ter sucesso na sua vida matemática. Então vamos para o nosso curso de polinômios, que inicia agora, e o futuro é o seu aprendizado. Você vai aprender, eu lhe garanto. Então vamos para a aula. Vamos iniciar falando sobre esse termo algébrico. O termo algébrico ele é um tipo de assunto que tira muito sono de muitos alunos por conta de envolver números e letras. Porém, para se apropriar melhor dessa situação, nós precisamos primeiro saber o que significa termo algébrico. O que é isso de verdade? Como a matemática ela vai conceituar esse tipo de assunto? Você consegue perceber que na matemática o termo algébrico é uma expressão algébrica racional inteira que indica uma multiplicação entre números e variáveis, ou seja, as letras, ou apenas entre variáveis. Como assim, professor? Ele vai expressar uma situação, por isso uma expressão algébrica racional e inteira. Vai multiplicar um número e uma letra, ou simplesmente uma letra por outra letra. Vamos dar início aqui para ver se nós conseguimos explicar melhor. Vai ocorrer a multiplicação de um número multiplicando uma letra. Você vê aí a presença do 3L. São 3 vezes L. Nós não lemos 3 vezes L. Nós só lemos 3L. Esse 3, ele de fato é um número que está visível a você. Então você percebe que ele é o coeficiente, como em toda outra equação que expressa um primeiro membro e um segundo membro. Temos também a letra L no nosso caso, que ela vai ser a parte literal de um termo algébrico. Então o termo algébrico vai ter coeficiente e parte literal. Vamos falar um pouco de monômio. Exatamente, professor, nunca entendo isso. O que é monômio? A palavra monômio ela vai explicar que tem uma só coisa ocorrendo, acontecendo ou aparecendo para você. No caso do monômio, você tem aí o 3x. Simplesmente o 3x, do jeito que você está vendo, ele especifica e expressa um monômio. Ao falarmos de monômio, vamos saber que tem 3 vezes x. Só que esse vezes, ele não aparece, mas você subentende que ele está lá e não se lê 3 vezes x, se lê 3x. O binômio, como o nome já diz, bi, então são 2, ele vai apresentar um monômio adicionado de outro monômio. Então os dois tornam um binômio. Perceba que o que vai separar eles dois é um sinal de mais ou um sinal de menos. Não tem como juntar esses dois porque eles não são monômios semelhantes, que é uma coisa que nós também vamos aprender. O monômio semelhante, quando ele é semelhante, você pode juntá-los, ou seja, adicioná-los. No caso, você tem 3x
mais 2y. Perceba que aparece dois termos algébricos, por isso binômio. O trinômio, ele já tem uma característica de aparecer 3. Você vê 3x mais 2y mais 4z. Perceba que você tem 3 termos. Perceba também o sinal de mais, que vai separar um termo de outro. Por isso, trinômio. O polinômio, que é o mais usado, você vai perceber que ele vai ter o 3x mais o 2y menos o 4z mais o 5w. Você percebe aí a presença de 4 termos ou mais. Quando nós temos 4 termos ou mais, caracteriza-se pelo polinômio. Professor, se tivesse 5 termos, seria também polinômio. Como eu posso expressar a ideia de monômio para você? Imagine um triângulo onde você vai ter que encontrar o seu perímetro. Você sabe muito bem que o perímetro é a soma de todos os lados. Eu posso expressar isso sem ter os números. Professor, como você vai expressar isso se não tem o valor dos lados? Ora, você tem que o triângulo é equilátero e cada um dos seus lados mede x. Então, eu posso expressar x mais x mais x. E na adição, quando nós temos isso, eu posso juntar esses termos. Você vê que são 3 termos separados com o sinal de mais. Porém, eu vou juntá-los e formar um monômio. X mais x mais x é a mesma coisa de 3 vezes x. Outra forma de expressar isso na geometria é como eu poderia expressar o perímetro também desse retângulo. Ele tem suas dimensões com y e y, e outras duas dimensões paralelas na vertical com x e x. Então eu vou somar todos os lados para achar o seu perímetro. Eu vou somar x mais y mais x mais y. Perceba que tem 2 termos semelhantes x e 2 termos semelhantes y. Então eu posso expressar da seguinte maneira: 2x, que é x mais x, mais 2y, que é y mais y. E assim você percebe aí a presença de um binômio. Podemos também falar sobre o nosso triângulo retângulo e escaleno nesse caso. Você percebe que ele vai ter 3 dimensões diferentes. Logo, ele tem x, y e z. Então, podemos achar também seu perímetro simplesmente somando esses 3. E por eles não serem termos semelhantes, fica dessa forma mesmo: x mais y mais z, caracterizando um trinômio. E por último, o nosso trapézio escaleno pode nos dar a ideia de polinômio. Ele vai ter 4 dimensões, x, y, z e w, 4 dimensões diferentes, então não vai haver medidas iguais e nem termos semelhantes. Então seu perímetro vai se caracterizar por x mais y mais z mais w. Então você vê que tem 4 termos diferentes, todos separados com sinal de mais ou menos. Então nós temos um polinômio. Aprendemos assim então o seguinte: monômio, ele vai ser um termo. Binômio, ele vai ser 2 termos que são separados por mais ou menos. Trinômio, ele se caracteriza por 3 termos, x mais y mais z. E polinômio, ele se caracteriza por 4 termos ou mais. Essa é a ideia que você vai ter inicial sobre termos algébricos, que é um de seus nomes, ou simplesmente polinômios. Espero que você tenha entendido como se classifica cada um deles. As nossas próximas aulas, elas vão trabalhar nesse sentido. Vamos trabalhar primeiro as 4 operações com monômios e também saber como identificar o seu grau e algumas características muito importantes. Então é nossa primeira aula de termo algébrico, nossa primeira aula de polinômios. Espero que você tenha compreendido tudo que foi dito aqui e agora, nesse momento, tenha entendido por que se classifica essa questão de monômio, binômio, trinômio e polinômio. Veja que não foi algo tão complicado de se entender. E grave uma coisa: o que separa um termo de outro termo é um sinal de mais ou um sinal de menos. E logo logo vamos trabalhar os monômios semelhantes, que vão gerar outros binômios, trinômios ou polinômios.
Então veja que nós vamos dar um curso bem interessante para você. Curte o nosso canal e acompanhe as notificações. Você vai aprender o conceito de termo algébrico, calcular termos algébricos em qualquer área da matemática. Então, nós vamos aqui descomplicar essa matemática para você. Pode ter certeza disso. Então, até a próxima aula e valeu!